Dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia, de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada na palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30, que diz assim, 30 em diante. Vamos ler? A parábola do grão da mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando a semeia na terra, é menor do que todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus falando, Jesus falando aqui da parábola do grão de mostarda. O reino dos céus pode ser comparado, assemelhado com um grão de mostarda, que nasce pequenininho, uma pequena semente, e é menor de todas as sementes, né? Como diz Jesus. É colocado na terra, mas depois de semeada, ela cresce e faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem se aninhar debaixo da sua sombra. Irmãos, é assim conosco. Quando nós conhecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós conhecemos as coisas de Deus, a palavra de Deus, nós deixamos chegar até nós o reino de Deus. E o reino de Deus chega pequenininho até nós, chega através da fé. Uma pequena porção da fé chega até nós o reino dos céus. E aí, esta fé, à medida que nós vamos cultivando-a, ela vai aumentando, ela vai crescendo. Como, Sônia, cultivar a fé? Nós cultivamos a fé seguindo os passos de Jesus, entregando a vida a Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e depois seguindo os passos de Jesus, nos batizando nas águas, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. E quando entregamos a vida para Jesus, já recebemos o Espírito Santo em nós. Então recebemos 12 frutos do Espírito Santo. E à medida que nós damos liberdade ao Espírito Santo, à medida que nós vamos ler a Bíblia, vamos lendo a Bíblia, vamos orando, nós vamos chegando mais e mais a Deus. A nossa fé vai fortalecendo. À medida que nós vamos tendo uma vida com Deus, nós vamos tendo atribulações, nós vamos ter as tribulações, nós vamos ter as alegrias, nós vamos nos achegando mais e mais a Deus, seja para pedir, seja para agradecer, mas a nossa vida começa a ser permeada por dias na presença de Deus, por momentos na presença de Deus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o reino dos céus chega até nós e nós passamos a entender que sem Deus nós não podemos nada. Então nós começamos com a nossa pequena fé, a pequena fé que é lançada sobre nós, através do Santo Espírito de Deus. Nós começamos a nos aproximar de Deus, nós começamos a desenvolver essa fé, e aí essa fé vai crescendo, crescendo. Então uma pequena fé, uma pequena pitada de fé, começa a crescer, começa a se fortalecer, e vai aumentando, aumentando. E aí vai criar os ramos, como Jesus diz aqui. Os ramos somos nós, ramos, cria grandes ramos, nós somos grandes ramos, porque quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, quando nós somos fortalecidos na fé, nós somos ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E aí Jesus começa a agir através de nós. E através de nós, como grandes ramos, outras pessoas se abrigam sobre a sombra do Senhor Jesus. Nós, como grandes ramos, vamos apresentando a videira verdadeira aos demais que estão ao nosso redor. Vamos mostrando aos que estão ao nosso redor a nossa fé. Vamos usando a nossa fé em favor dos que estão ao nosso redor, em favor daqueles que ainda não conhecem a Deus. E as pessoas vão se chegando como aves, não a nós, mas a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Vejam essa analogia. Somos instrumentos de Deus, mas somos ramos da videira verdadeira, dando lugar à fé, deixando
a fé penetrar em nós através do Senhor Salvador Jesus Cristo, quando entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e alimentando essa fé, desenvolvendo essa fé, através da leitura da palavra, já diz, através da oração, à medida que nos achegamos mais e mais a Deus, à medida que damos mais e mais liberdade ao Espírito Santo, nós vamos sendo feitos ramos da videira verdadeira, que em João 15, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E nós fomos feitos para que nós possamos ir e dar frutos. Então, à medida que nós desenvolvemos a fé em nós, como verdadeiros ramos, nós começamos a produzir frutos. Nós começamos a passar a nossa fé para aqueles que estão ao nosso redor. Nós começamos a passar o Evangelho, a palavra de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Nós começamos a demonstrar quem é Jesus em nossas vidas. Quem é Jesus para a humanidade, o que Jesus fez por nós, e aí nós vamos dando frutos, e as pessoas se achegam a essa videira, para viver à sombra dessa videira, à sombra do reino de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. À medida que as pessoas vão se achegando ao reino dos céus, o Senhor vai cuidando da vida delas. E aí elas passam também a desenvolver, a fortalecer a fé e a serem verdadeiros ramos, grandes ramos, como nós somos. E aí elas vão também produzir frutos, e outras vidas vão chegando e vão se aninhando, vão se abrigando sob as asas do Senhor, sob a videira verdadeira. Vão entrando e conhecendo e deixando o reino dos céus fazer parte de suas vidas. Então o reino dos céus começa pequeno, em uma pessoa, através do Espírito Santo. O Espírito Santo encontra alguma pessoa, o convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo é apresentado a essa pessoa recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, recebeu a fé, portanto, e aí começa a fortalecer essa fé. Estuda a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia, fala com Deus, tem momento na presença de Deus, dá liberdade ao Espírito Santo, e aí essa fé vai aumentando, aquela pequena semente vai crescendo. Então vai chegar a produzir fruto. Nos tornamos verdadeiros ramos e produzir fruto. E quando produzimos frutos, outras pessoas são alcançadas. Os frutos atraem. Se nós virmos uma planta, uma árvore sem frutos, a nossa atração vai ser uma. Mas se nós virmos uma árvore com frutos, uma pitangueira cheia de pitanga, uma jabuticabeira cheia de jabuticaba, nós vamos querer nos achegar, nós vamos querer pegar, tocar, nós vamos querer experimentar. É assim o reino dos céus em nós. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, quando nós pegamos aquela pequena semente da fé e desenvolvemos e fortalecemos, nós nos tornamos ramos produtivos, ramos que produzem frutos. E as outras pessoas que estão ao nosso redor vão querer chegar até essa videira verdadeira, para experimentar esses frutos que nós estamos produzindo pela ação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos meros ramos. Todo o poder, todo o fortalecimento, toda a força é do Senhor, toda a honra e toda a glória. O ramo não produz fruto de si mesmo. O ramo precisa ser podado, precisa ser enxertado, precisa ser cultivado. E é o Senhor que nos cultiva quando nós praticamos a fé em Cristo Jesus, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo. O Senhor nos cultiva com o seu amor, o Senhor nos cultiva com a fé, com fortalecimento, crescimento da fé. E aí nós passamos a produzir frutos, porque nós damos liberdade ao Senhor. Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Porque se nós nos afastarmos de Jesus, não vamos produzir fruto nenhum. Pode pôr muito adubo ali na videira, pode pôr muito adubo nos outros ramos, mas aquele ramo que foi tirado não vai produzir frutos. Mas quando nós permanecemos na fé, a despeito de circunstância e situação, deixamos essa fé desenvolver em nós, deixamos o Espírito Santo agir sobre nós, nós vamos produzir muitos frutos, a tal ponto de outras pessoas quererem chegar e se experimentar esse fruto, quererem chegar e se aninhar abaixo dessa videira verdadeira que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outras pessoas quererem chegar e conhecer e vivenciar as coisas do reino de Deus. É isso. O reino de Deus pode começar pequenininho, porque começa em um numa família, depois vai dando fruto, esse um se torna um ramo,
um ramo forte, um ramo grande, e vai dando fruto. E outros vêm se aninhar no reino de Deus, nessa videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar ligados na videira. E só vamos estar ligados na videira através da fé. Por isso precisamos desenvolver a nossa fé. A fé sem obra é morta. Mas sem fé não há obra. Então nós precisamos desenvolver essa fé. Para que possamos ir e produzir frutos. Sermos ramos frutíferos. E outras pessoas quererem vir experimentar desse fruto que nós experimentamos. Dessa videira onde nós estamos abrigados. Outras pessoas quererem vir e se aninhar embaixo sobre essa videira, que é o Senhor Jesus. E assim, o reino do céu, que começou pequenininho, numa pessoa lá na família, hoje já é grande, hoje já se expandiu. É a família na casa, depois são os parentes, depois são os filhos, os netos, e assim vai. E o reino dos céus vai se expandindo. Mas para isso, nós temos que ser ramos totalmente ligados na videira. Quando formos ramos totalmente ligados na videira, o reino do céu começou com uma sementinha de mostarda, vai produzir árvore frondosa, vai produzir, como diz aqui, tendo sido semeado, o Espírito Santo semeia o reino dos céus em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para habitar em nós, ele começa a crescer através da fé. A fé que é depositada em nós através do Espírito Santo começa a se tornar maior, 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 e começa a surgir grandes ramos, ramos fortes, porque nós estando em Cristo, nós estamos ligados na videira, nós somos grandes e fortes ramos. E assim as aves dos céus, quer dizer, as outras pessoas virão até essa videira, se abrigarão embaixo dessa videira, perdão, gente. Se abrigarão embaixo dessa videira, a emoção é grande e eu acabo errando a palavra. Se abrigarão embaixo dessa videira e sentirão a sombra do reino de Deus. Sentirão quão bom é nós vivermos sob os cuidados do Senhor. Quão bom é nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Nós temos que fortalecer a nossa fé, nós temos que dar vazão à nossa fé, nós temos que colocar a nossa fé em prática e nós temos que anunciar o reino dos céus a todos que estão ao nosso redor. E para isso nós precisamos estar totalmente ligados na videira verdadeira. E assim o reino dos céus vai se expandindo, vai se tornando maior, maior. E muitos virão se abrigar sobre esse reino. Muitos virão se abrigar sobre o amor incondicional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos virão se abrigar sobre o poder, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Vamos, irmãos, vamos ser como ramos totalmente ligados na videira. Vamos deixar que essa pequena semente do reino dos céus, que um dia foi semeado em nós através do Santo Espírito, venha crescer, venha se expandir e venha atingir outras vidas, outras pessoas que hoje vivem na escuridão, que hoje vivem sobre os laços de Satanás e seus demônios, ossos e potestades malignas, outras pessoas que estão perdidas no mundo. Irmãos, essa violência, essas pessoas, esses jovens entrando em escola e matando pessoas, esse crime, onde as pessoas hoje não se contentam em roubar, vão e matam. Irmãos, isso é falta de Deus. É falta de Deus. E nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos responsabilidade de orar, interceder por esses jovens. Perdoá-los até, por mais difícil que seja, nós temos que perdoar. Interceder pelas famílias. Mas a nossa função maior é sermos ramos totalmente ligados na videira. Deixar essa pequena semente do reino dos céus que um dia chegou até nós, se expandir, fazer árvore frondosa, uma grande hortaliça com ramos
que possa abrigar outras pessoas, que outras pessoas, através de nós, possam chegar ao reino dos céus, que outras pessoas, através de nós, possam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que outras pessoas, através de nós, possam seguir os passos de Jesus e possam conhecer esse amor incondicional, esse cuidado, esse zelo que só o nosso Deus tem, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos a pequena semente de mostarda. Nós somos a pequena semente de mostarda. Nós somos os grandes ramos. O reino dos céus é a pequena semente de mostarda. O reino dos céus é a árvore frondosa, a grande hortaliça, que é capaz de abrigar todos quantos realmente queiram ser ramos dessa videira verdadeira.